I never made it, but I know what it takes. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O tema do vídeo de hoje é um tanto sim polêmico, né? Eu sei que dá polêmica sim, mas depois que eu comecei a postar receitinhas lá no meu Instagram, e obviamente elas não iam carne, né? Surgiu muitos questionamentos em vocês que me mandaram várias vezes perguntinhas, então eu resolvi vir responder elas pra vocês hoje. Sim, eu não como carne, né? Começando por aí. Então, bora pro vídeo começar a responder essas perguntinhas que vocês deixaram lá no Insta pra mim, tá? Então é bem importante vocês me seguirem por lá. Mas não esquece antes de deixar o like nesse vídeo e de te inscrever aqui no canal, tá? E compartilha esse vídeo com todo mundo que... compartilha com todo mundo, porque conhecimento nunca é demais, né? Pois é, vamos lá. Então tá, eu tô aqui com o meu caderninho, porque né, como vocês sabem, eu gravo com o celular, então eu não tenho como ver as perguntas no próprio Instagram, mas eu vou tentar deixar ele em pezinho aqui pra eu não ficar sem olhando pra baixo, tá? Até porque eu tô sem óculos, então tem que estar um negócio mais perto. Então, a primeira pergunta, pra já tirar essa dúvida que eu acho que vocês têm também, que vocês não sabem porque eu tô chocada. A primeira pergunta foi vegetariana, vegana ou ovo-lacto-vegetariana? E, gente, eu achava que vegetariana e ovo-lacto-vegetariana eram a mesma coisa. Eu tô chocada que não são, tá? E vegano, né, eu já sabia o que era diferente, mas eu achava que vegetariano e ovo-lacto-vegetariano eram a mesma coisa. Essa palavra é gigante, né? Ovo-lacto-vegetariano. Mas enfim, eu sou ovo-lacto-vegetariana. É ovo-lacto-vegetariana? É ovo-lacto-vegetariana. Tá, e agora eu vou dar uma breve explicadinha pra vocês do que é, pelo que eu pesquisei. Então, o ovo-lacto-vegetariano, ele só não come a carne, mas os derivados sim, como eu falei, e é o que eu sou. O vegano, ele não come nada de origem animal, nem leite, nem nada de origem animal, nada de roupa, de seda, de couro. Não, couro, tipo assim, nem é ultrapassado já usar couro real, né? Por favor, começa por aí. Isso couro, assim, eu nunca usei real e nem quero usar. Que não usa couro, maquiagem, produtos, cosméticos, qualquer tipo de produto que seja testado em animal ou que tenha relação com testes em animal, o vegano não usa, tá? Não consome. Eu ainda tenho muita maquiagem que eu sei que é de marca, que tem relação com testes em animal, e eu tô tentando procurar cada vez mais marcas que não testem em animais, né? Porque, tipo, coitadinhos, né? Não precisam. Hoje em dia não tem por que testar em animal um produto. E o vegetariano, ele não se alimenta de nada derivado de animal, mas eu acho que os cosméticos, assim, ainda eles usam. Eu não sei muito bem, eu vou deixar escrito aqui pra vocês pra eu não ficar falando merda, tá? Porque a minha cabeça não decora nada, então, né? A pergunta número 2. Sempre foi uma vontade? Então, gente, quando a gente é criança, a gente acha tudo normal, né? A gente não liga que um pedaço de carne que tu come, um pedaço de bife, saiu de um animal, saiu de um pedaço de animal. Tu não se dá conta disso. Mas eu sempre fui muito apegada aos bichos, eu sempre admirei, eu sempre gostei. E não só de gato e cachorro, eu sempre quis ter um porquinho, eu sempre gostei de vários bichos. Eu tive coelho, enfim, não só bichos domesticados assim. Uma vez eu até corri atrás de um porco numa tia minha que cria, sabe? Então assim, a pessoa sempre gostou desses bichinhos. Mas eu sempre fui muito apegada aos bichos, mas não era uma vontade assim, tipo assim, não vou dizer que há 5 anos atrás era uma coisa que eu dizia, meu Deus, um dia eu vou ser vegetariana. Ovo-lacto-vegetariana, né? Não. Foi uma coisa num processo, assim, eu acho que de uns 2 anos pra cá, eu já pensava nisso, mas eu pensava, não vai ser eu que vou mudar o mundo, né? Não vai ser eu que vou fazer isso, não sei o quê. Ai, adoro um bacon, ai, adoro uma linguiça calabresa, ai, adoro um não sei o quê, um pedaço de frango. Só que aí, de uns tempos pra cá, eu comecei a parar e pensar mais sobre isso. Eu comecei a ter um amor pelos animais que eu não tinha antes. Eu sempre fui apaixonada, mas eu comecei a ter uma coisa assim de querer socorrer os animais da rua, de querer transformar minha casa num zoológico. E aí, com o tempo, eu fui aceitando mais essa ideia até que simplesmente, parei. E não, eu não assisti nenhum documentário triste, até porque eu não consigo ver esse tipo de coisa, eu não consigo ver animais sofrendo, então eu não assisti nada. Foi só assim, hoje vou parar e parei. Então,
Sempre foi uma vontade sim e não. De um tempo pra cá, sim. Há muito tempo atrás, não. Parece a Anitta falando de dieta, mas tudo bem. Terceira pergunta. Desde quando? A minha última refeição com carne foi um almoço com a minha melhor amiga no dia 10 de agosto de 2019. Sim, fazem pouco tempo, fazem. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Agora, dia 10 de maio, fazem 9 meses. É pouco tempo, sim, é muito pouco tempo. Tem gente que está aí uma vida inteira quase sendo vegetariano, vegano, ovo lacto vegetariano. Mas pra mim, gente, é uma vitória, porque saber que eu tô poupando o sofrimento de alguém é muito bom. Apesar de ainda ter maquiagens, apesar de ainda talvez eu pagar pra os bichinhos sofrerem, eu tô tentando, assim, ao máximo. Não é uma meta de vida virar vegano, tá? Abolir tudo da minha vida, mas quanto mais eu diminuir, mais eu ter consciência disso, melhor, tá? Então, desde o dia 10 de agosto, e eu tô muito feliz com a minha decisão. Achei que ia ser difícil, mas quando eu botei essa coisa na minha cabeça, eu simplesmente botei na minha cabeça, não quis mais comer. Foi até engraçado, porque um dia anterior, eu e meu namorado, a gente pediu pastel, e eu sempre comia o pastel de frango, e ele pediu pastel de coração. Nossa, vou contar a história completinha aqui, né, mínimos detalhes. E eu falei pra ele, deixa eu pegar um de coração, vou comer. E eu comia aquele pastel de coração com sofrimento, sabe? Eu comia aquele coração me sentindo mal. Eu já tinha comentado algumas outras vezes sobre isso, mas nada tinha sido muito sério. E aí, no sábado, né, no dia 10, eu fui almoçar com a minha amiga e eu comi um pedaço de carne no almoço. E depois desse almoço, eu simplesmente resolvi que não foi numa conversa com ela, tá? Foi sozinha depois, pensando comigo, eu decidi que eu não queria mais comer carne. E aí eu parei de comer. Minha última refeição, então, foi ao meio-dia do dia 10 de agosto. É difícil... Quarta pergunta. É difícil estar nos lugares vendo as pessoas comendo carne ou algo do tipo? Não. Não, porque eu botei na minha cabeça que eu não precisava de carne pra viver e eu realmente não preciso de carne pra viver. Porém, uma coisa muito importante que eu quero dizer pra vocês. Eu vou na nutricionista desde o mês em que eu resolvi parar de comer carne. Porque o nosso corpo, ele precisa se adaptar, a gente precisa ver coisas que a gente tem que repor no lugar. Eu tomo algumas vitaminas. Então, assim, se atentem nisso, tá? Não é só simplesmente parar de comer carne. A gente não vai parar de comer carne e não repor nada e não se cuidar e só comer porcaria, né? Então, e eu era uma pessoa que eu só comia porcaria, eu não era da salada. Então, foi uma reeducação alimentar pra mim. E com o acompanhamento da nutricionista, eu consegui descobrir muito mais coisas. Então, assim, gente, vão ao nutricionista, tá? Pelo menos na primeira vez, assim, pra te ter uma luz, vão ao nutricionista. E não, voltando à pergunta, né? Não é difícil ver as pessoas comendo carne, pelo contrário, tipo, só não vem mexer na minha comida, tá? Meu namorado come carne, é carnívoro demais, o meu pai ama carne, eles são pessoas que eles não conseguiriam viver sem carne, tá? E tá tudo bem. Eu fui criada também sendo uma pessoa carnívora, então como é que eu vou julgar alguém que tá comendo carne, sabe? Eu olho assim, eu sinto mais, porque agora eu enxergo um animal naquele pedaço de carne, mas não vou ser assim... Não, porque vocês não podem comer mais carne, pelo amor de Deus, olha esse bicho que está morrendo, que morreu pra isso. Apesar de a minha cabeça pensar isso, eu não vou sair dizendo isso pras pessoas, né? Vou tentar conscientizar de uma maneira mais legal, uma maneira mais, né? Não tão extrema, porque eu acho que tudo que é extremo demais também faz mal. Só que o que eu me sinto mal é de, às vezes, não ter opções pra comer, sabe? Às vezes de eu querer comer alguma coisa e na minha cidade, que é deste tamanho, as pessoas ainda não terem um cardápio especial, assim, aceitar que isso existe e que tem bastante gente na cidade. Então eu sinto dificuldade um pouco nisso, assim, o que é difícil pra mim. Mas não é difícil estar nos lugares, apenas é difícil se não tem nada pra eu comer. Se tiver um arroz pra eu comer que não envolva carne, eu fico, ó, felizinha. 5. Por que tu resolveu ser vegetariana? Bom, eu acho que até falei ali um pouco, mas por que eu resolvi?
Porque, eu amo os animais e eu acho que eu não preciso me alimentar de outro ser para saciar uma vontade. Eu não vou morrer se eu não comer carne, entendeu? Então, sei lá, eu só resolvi parar, sabe? Eu achei que tava na hora, eu achei que eu tava preparada e eu acho que isso tem que ser assim, tu tem que estar muito preparado, tá? Tudo bem se tu parou e teve uma recaída, mas eu acho que é uma coisa que tu tem que estar muito ciente do teu corpo, tu tem que te conhecer, tu tem que saber o que é melhor pra ti. E então, como eu expliquei pros meus pais, né? Eu sou maior de idade, eu sou vacinada, então tá na hora de eu tomar minhas próprias decisões e foi isso, eu resolvi parar. E parei, que eu já tinha falado ali em cima, né? Nem sei porque eu deixei essa pergunta, sendo que eu respondi ela já, mas tudo bem. Sexta pergunta. Como a família, namorado, amigos e etc. reagiram? Bom, a minha família ficou tipo... como eu falei, meu pai carnívoro, né? Ficou tipo... que bobagem, que isso, porque aquilo, porque não sei o que. Até hoje ele ainda dá uma resmungada, mas ele já aceitou porque eu tô fazendo umas receitinhas super legais e ele tá até gostando das minhas receitas. A minha mãe já reagiu melhor. Não muito melhor, mas reagiu um pouco melhor, me entende um pouquinho melhor. Mas eles estavam muito preocupados com a minha saúde, porque na cabeça deles, se eu não comesse carne, eu ia morrer, eu ia emagrecer, eu ia ficar deitada numa cama, morrendo. Tá, foi um pouco dramática, fui. Mas pra eles a carne seria meio que essencial. Até agora minha mãe às vezes ela fica alguns dias sem comer carne, ela diz que não sente falta e tal, que conseguiria. O meu pai já não, mas às vezes eu tento dar uma instigadinha assim, né? Tipo, quem sabe hoje fica sem. E é isso. Bom, o meu namorado, ele me apoiou, né? Ele falou, tu quer virar, vira, desde que tu não te meta na minha refeição. E como eu falei pra ele, tá bom, desde que tu não se meta na minha refeição. Não quero comer, não me obrigue a comer. Assim como ele falou, não me obrigue a parar de comer. E foi assim, tipo, a gente, um apoia o outro. Se eu peço alguma coisa, ele me apoia, a gente procura comer em lugares onde eu posso comer. Apesar de, como eu falei, ter poucas opções aqui, a gente procura lugares e sim, ele aceitou de boas, porque, né, ele me ama e eles têm que aceitar, querendo ou não. É uma escolha minha e eles têm que aceitar. Na base do grito ou na base do amor. E eu espero que tenha sido na base do amor. Mas como já faz bastante tempinho, eles já estão melhores, assim, principalmente meu namorado. Que ele já entendeu super que eu não quero comer carne. E os amigos? Eu acho que os amigos reagiram bem também. Alguns até me indicam alguns lugares pra comer algumas coisas, então foi super ok todo mundo. Agora já tá todo mundo ok, né? Faz um tempinho já. Então, tudo tranquilo. Sétima pergunta. Como é ir na casa de alguém? Então, ir na casa de alguém, assim, agora na quarentena, né, tá meio difícil. Mas como eu comecei no meio do ano passado, foi assim... o que tu vai comer? Milena, eu tenho medo de tu não ter nada pra comer na minha casa, não sei o que. Eu só falei, gente, eu vou pegar tudo que tiver na mesa que não tenha carne. Se tiver arroz, feijão, batata, salada, eu vou comer isso. Tipo, a base, não precisa, sabe? Mas no início foi meio assim, meu Deus, o que tu vai comer? Meu Deus, tu não come nem peixe? Sim, peixe também não, porque peixe é um animal. E isso e aquilo, mas agora já tá tudo mais tranquilo. Até no Natal, eu fiz hambúrguer de lentilha e levei pra casa da minha avó. E aí eu comi o resto da ceia sem peru. Com o meu hambúrguer de lentilha. E foi tipo, ok, todo mundo quis experimentar, na real, um pedacinho do meu hambúrguer de lentilha. E esse é um problema que a gente passa, porque às vezes ninguém quer, o que tu vai comer? Meu Deus, o que tu vai fazer pra te comer se tu não vai comer isso, se tu não vai comer um churrasco, se tu não vai comer... Aí quando tu faz a tua comida, todo mundo quer provar a tua comida. Pois é. 8, pergunta 8, receitinhas. Gente, eu abri a minha cabeça, sabe? Quando eu comecei, eu comi um brócolis, uma cenoura, com um cara assim, ó. E agora não, gente, tô fazendo receita com abobrinha, com chuchu, receitas gostosas, receitas muito boas, na base do creme de leite, do queijo. Como eu falei, eu tô comendo derivados, né? Pra mim ainda é um pouco difícil
evitar os derivados. Mas na base disso, e ficam receitas muito gostosas. Eu até vou gravar aqui pro canal algumas dessas receitas. Então aguardem que vai ter muita receitinha. Quem me acompanha lá no Instagram vê que eu faço várias receitinhas às vezes. E foi por causa dessas receitinhas que surgiram as dúvidas de vocês se eu não comia carne. 9. Parou de vez ou aos poucos. E como eu falei antes, eu parei de vez. A minha última refeição foi no dia 10 de agosto de 2019 e nunca mais me enfiei um pedaço de carne na minha boca. Se eu comi carne, eu tava sendo enganada sem saber que era carne, tá? Mas, enfim, eu não comi, não tive vontade de comer, nem sentindo o cheiro, porque, como eu disse, eu tava muito ciente da minha decisão. Eu tava muito ciente que eu não queria mais aquilo pra mim. Então, por isso eu falei, é um trabalho, assim. Se tu não tá 100%, assim, ai, vou parar 100%, começa parando um dia, ver como é que tu vai se sentir, para 2, para uma semana, se tiver muita vontade, come. Mas se a gente não tentar, a gente nunca vai saber se vai dar certo, né? Foi como eu falei, como aí na pergunta onde a minha família reagiu, agora eu vou lembrando, foi como eu falei para os meus pais. Pode ser que dure um mês, pode ser que dure um ano, vamos ver. É uma experiência que eu quero me permitir viver. E é uma experiência que eu tô amando. Sério, eu me sinto muito especial por não comer carne. Eu me acho a última bolachinha do pacote. Porque todo mundo diz que tem que ser um ser muito evoluído. Eu fico pensando, meu Deus, se eu sou um ser evoluído, coitada das pessoas que realmente são evoluídas, né? E a 10ª pergunta. Dicas pra quem quer parar de comer carne. Então, foi o que eu disse na pergunta anterior, né? Se tu não sabe, se tu quer tentar, mas tu não tá 100% seguro, vai parando aos poucos, vai comendo menos. Tem uma tag lá no Instagram que é a segunda sem carne. Então na segunda tu não vai te alimentar de nada que contenha carne. De repente começa assim, na segunda parando. Aí depois aumenta pra segunda e pra terça. Vai trocando, sabe? Vai buscando receitas, vai vendo vídeo de gente que te inspira. Porque sim, gente, tem... O prato não é formado por carne e deu. Teu prato é formado por arroz, feijão, salada, batata, tem batata normal, batata doce, tu pode... Enfim, tu pode comer tudo, só não vai comer a carne. Então, assim, começa por aí. De repente, tu pega gosto pela coisa. Claro, se tu quer começar também, não tô aqui pra enfiar água lá abaixo e dizer que todo mundo tem que parar de comer carne, sabe? Até porque eu acho muito chato isso. De ficarem dizendo, não, porque tem que parar, porque isso... Eu acho que essa briga de quem come carne e quem não come carne é uma briga muito chata, porque acaba não trazendo felicidade pra ninguém. Eu acho que tu tem que se sentir feliz fazendo aquilo, não fazer por obrigação, sabe? Eu me sinto feliz não comendo carne. Eu me sinto bem não comendo carne. Eu não emagreci por não estar comendo carne. Eu não tô mais fraca por não estar comendo carne. Porque, como eu falei, eu tenho acompanhamento da nutricionista, então eu tô trocando as coisas, eu tô descobrindo coisas novas. E se tu quer parar, nada te impede de parar. Assim como nada te impede de, parei de comer e agora quero voltar a comer. Nada te impede de ir lá e comer. Não é errado. Tu não vai ficar também passando vontade só pra dizer, não vou comer, não vou comer. Se eu tivesse vontade de comer, eu comeria, mas, gente, eu não tenho vontade. Assim como eu não tomo refri. E esses dias eu olhei uma Pepsi na geladeira e falei, eu preciso tomar um gole. E aí eu tomei e pensei, meu Deus, eu não quero tomar isso de novo, nunca mais, sabe? Então, assim, às vezes a gente precisa disso. De repente, se eu comer um pedaço de carne hoje, eu vou dizer, quero voltar a comer. Ou eu vou dizer, não, pelo amor de Deus, não quero mais isso. Mas no momento eu não quero nem tentar comer carne de novo, sabe? Eu tô muito bem assim. E eu espero ter tirado algumas das dúvidas de vocês. A receitinha que eu quero trazer aqui é uma receitinha que, se tu come carne, tu pode fazer também. Usando o ingrediente que eu vou usar, que é a abobrinha. Ou usando frango também, tá? Daí tu faz o teu frango lá e depois volta pra minha receita. Mas é uma receita que dá pra vocês adaptarem. Não precisa ser uma receita ovo-lacto-vegetariana, uma receita vegetariana. E tu não precisa ser vegano, vegetariano pra comer essas coisas também, né? Porque são alimentos saudáveis. Então, gente, eu espero ter tirado as dúvidas de vocês. Eu espero ter conseguido responder as perguntinhas. E assim, eu sou muito sincera, então desculpa se eu falo coisa assim, eu não me dou conta às vezes. E era isso, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre esse meu lado, sobre isso, sobre esse sentimento tão bom que eu carrego.
sobre animais e sobre isso. E é isso. Deixa o teu like, te inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com as tuas amigas e amigos. E me acompanha lá no Instagram, antes de eu mandar um beijo, me acompanha lá no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!